Oi, eu sou o Jean de Oliveira. Eu queria fazer esse vídeo aqui hoje. Eu tava vendo ali uma reportagem sobre um acidente com ônibus e tal. E eu tava pensando, né, sobre isso, que aqui em Belo Horizonte, eu acho que em muitas cidades deve ser assim também, as pessoas parecem ter uma certa birra com o motorista de ônibus, né? Que fala que motorista de ônibus é tudo doido, não sei o que e tal, os caras folgados. E assim, realmente eu já peguei muito ônibus na minha vida. Tem uns motoristas de ônibus que são mesmo avacalhados, né? São meio biruta das ideias. Mas assim, em muitos casos, né, e no caso assim, eu já dirigi ônibus, né, trabalhei no transporte suplementar, e eu te digo uma coisa, cara, muitas vezes o motorista ele não quer ser daquele jeito, né, dirigir de forma agressiva, com pressa e tal. O problema é que muitas vezes você é obrigado a dirigir daquela forma, por causa dos trajetos, dos horários, você só passa se você forçar a barra, entendeu? Principalmente por causa dos horários. Porque tinha muitos horários que quando eu dirigia que eram mais tranquilos. Eu dirigia mais tranquilo, eu sabia que eu ia chegar no final a tempo, que eu ia conseguir ir no banheiro, que eu ia conseguir, né, beber uma água, um café. Eu dirigia mais tranquilo. Inclusive, assim, tinha vezes que eu encostava no ponto, deixava os carros passar e depois eu ia, né? Porque eu queria dirigir tranquilo. E, assim, às vezes que eu dirigia correndo de forma mais agressiva, né, forçando um pouco a passagem, até que eu não forçava tanto quanto alguns colegas, mas às vezes eu tinha que forçar. É porque eu precisava passar e ninguém deixa passar. Então meio que assim, sabe que a coisa só funciona daquele jeito, sabe? Você precisa passar, o trânsito tá pesado, a maioria dos outros motoristas não cooperam. Às vezes você pede mudança no itinerário, você pede alguma mudança na sinalização, o governo, né, a prefeitura não atende. Então assim, você meio que, pô, cara, só vai funcionar assim, eu preciso passar, eu tenho horário e é bora. E quando você pega um cara muito certinho igual eu, que eu gostava de respeitar as regras, eu acabei saindo, né? Parei de dirigir. Hoje eu trabalho dentro de uma garagem. E eu só voltaria a dirigir um ônibus numa linha tranquila, porque eu já tive a experiência, né? E não é legal, cara. Né? Pra você conseguir cumprir os horários, cumprir o itinerário, muitas das vezes você vai ter que forçar a barra, porque é só assim que você passa. Se você for depender da boa vontade dos outros, você fica agarrado o tempo todo, cara. Até porque eu vou te falar uma coisa. A sensação que eu tenho é que isso é uma característica do brasileiro, né? O brasileiro ele é mestre em interpretar as regras de uma forma que privilegia ele, entendeu? Então tem muitas vezes que você tem que chegar e passar, porque senão você não passa. Mesmo quando é seu direito. Se você não fazer o seu direito valer, você não passa. Isso já. Nossa, quando eu dirigia, cara, isso acontecia o tempo todo. Às vezes o direito de passagem era meu. Mas se eu não chegasse e passasse, eles me trancavam lá e eu ficava preso. Então você tinha que ter uma postura um pouco mais agressiva mesmo, infelizmente. Eu não gostava, é estressante pra caramba. Eu acho que todo motorista de ônibus sente estresse, né? Com o trânsito, com os horários e tal, com a cobrança. Mas meio que tem que ser daquele jeito. E era isso que eu queria dizer, né? Tipo, infelizmente, assim, não é muito por escolha do motorista, é que funciona daquele jeito. Se ele não fizer daquele jeito, ele não cumpre horário, ele não passa, né? E muitas vezes é ruim pro próprio motorista, cara, porque pra quem não sabe, se você estraga o ônibus e você tava errado, é você que paga pelos danos, né? Então, assim, pro próprio motorista não é legal ter que forçar a passagem, porque você vai lá e risca o ônibus, você quebra uma seta, você quebra um acabamento, muitas vezes você tem que pagar, né? Então não é legal ter que forçar a passagem. Mas é isso aí. Só queria deixar essa minha opinião aí para as pessoas que não sabem, né, como é que funciona, sei lá, né, poder ouvir a opinião de quem já dirigiu ônibus, né? E eu gosto muito de ônibus. Então, até a próxima. Tchau aí.